sábado com você, hoje batendo um papo descontraído com a doutora Lindaura, fundadora e proprietária da primeira farmácia de manipulação do interior do Ceará e de Juazeiro do Norte. Doutora Lindaura, o medicamento manipulado, ele é totalmente individual. Como a senhora consegue ter o controle de seus pacientes? Cada paciente tem um banco de dados? Tem sim. Todo medicamento manipulado, nós fazemos, o paciente chega na farmácia com a receita médica, ele só pode ser manipulado mediante uma receita médica. Lá nós fazemos a inclusão no computador, registramos esse paciente com todos os dados do paciente, nome, idade, endereço, tudo direitinho. Eu tenho cadastrado todos os meus pacientes desde o primeiro dia da farmácia, certo? Esse arquivo é obrigatório você ter. Além disso, você faz uma ficha de produção para ir para o laboratório. Essa ficha de produção vai a ficha de produção e o rótulo do paciente. Nós conferimos essa ficha de produção, nenhum medicamento vai para o laboratório para a produção sem passar pelo farmacêutico. É feita a conferência para ver se a menina fez a digitação correta, se a dosagem está exatamente como o médico prescreveu. Depois que a gente faz o ok, nós damos um ok no computador, que esse ok vai fazer com que a funcionária do laboratório abra essa ficha de produção para fazer a pesagem do medicamento. Por que isso? Na nossa senha de farmacêutico, só ela tem a conferência farmacêutica. Se o medicamento não for conferido pelo farmacêutico no computador e na ficha de produção, ela não pode abrir no laboratório. Nós trabalhamos com código de barra. Na ficha de produção tem um código de barra. Essa balança de precisão fica ligada a um computador dentro do laboratório, ela passa o código de barra e abre a ficha de produção. Se não tiver feita a conferência, ela não pode pesar, porque sai uma taxa. Sem conferência farmacêutica, elas não podem pesar. Se tiver uma conferência, elas pegam o código daquele medicamento, passa também o código de barra para realmente conferir se aquele código está correto e aí elas começam a pesar. Nossa pesagem é a mais minuciosa que existe. Nós temos balança com 4 casas após a vírgula. Nós não podemos errar. Tem local que rouba do cliente para ganhar dinheiro. Se eu roubar do cliente, eu mato, para mais ou para menos. Então não é brincadeira. Então às vezes eu até brinco com meus colaboradores quando eu faço treinamento, que se eles tiverem, quando eles forem fazer medicamento, pense sempre que está fazendo com o pai, com a mãe, com o filho, porque o marido, a mulher, nem quando estão querendo matar alguém. Mas a gente tem que ter muita responsabilidade do que está fazendo. Nós não fazemos qualquer coisa, nós fazemos medicamento com seriedade e é saúde, que pode aliviar a dor do paciente ou pode curar. Tem medicamento que não cura, mas alivia a dor. Tem doenças que a gente não tem cura, mas alivia a dor. Então, assim, é feito personalizado. Além de fazer esse produto, depois que é pesado, é manipulado e é feito um novo controle de qualidade para poder liberar esse medicamento para o paciente. Então, a seriedade da gente é muito grande. Se o medicamento for controlado, é guardado por 5 anos essa receita com a ficha de produção para uma possível fiscalização de vigilância sanitária ou da Polícia Federal. Por quê? Porque nós trabalhamos com medicamento controlado também nós temos fiscalização da Polícia Federal. Doutora Lindaura, a matéria-prima, ela é adquirida nos laboratórios? A senhora faz o pedido aos laboratórios para poder manipular essa matéria-prima? Essa matéria-prima, nossa matéria-prima, 90% da matéria-prima é importada, certo? Não existe matéria-prima, existe matéria-prima no nosso país, infelizmente sai daqui do país e vai para outros países para ser. Por exemplo, a nossa soja que sai do Paraná vai para fora do país e a gente compra depois por preço de dólar uma substância da soja que é a isoflavona, certo? Então, o que é que a gente faz? A gente importa essa matéria-prima não de fora do país direto. O Brasil importa, principalmente São Paulo e Campinas, que é Grande São Paulo, importa para São Paulo e vende para todas as farmácias de manipulação e para as indústrias farmacêuticas. Nossa matéria-prima é a mesma que a indústria compra. Só que ela compra em grande quantidade, compra de 500 quilos, 400 quilos de matéria-prima, que às vezes eu compro 500 gramas, porque vai depender do que eu preciso e a demanda que tem na minha região, tá certo? Mas a matéria-prima praticamente é toda importada. A Anvisa tem um controle muito rígido dessa matéria-prima para
se ele tiver o alvará sanitário da Anvisa e ele compra a matéria-prima, faz um laudo de controle de qualidade para entrar no país e depois vende para a gente com laudo de controle de qualidade. Quando chega na nossa empresa, nós fazemos um novo controle de qualidade para conferir se essa matéria-prima que ele me forneceu está correta, para depois você começar a fazer o medicamento manipulado. Doutora Lindaura, qual o tipo de medicamento mais comum que é, no caso, que é consumido na região? Ou não existe nessa área de manipulação, não tem um medicamento que se faz mais? Geralmente cada dia é um medicamento diferente, cada paciente é um medicamento diferente? Não, cada paciente é um medicamento diferente, mas o medicamento que era mais prescrito era o medicamento para hipertensão arterial. Mas com o advento do genérico e com a farmácia popular, que o medicamento sai quase o preço de custo, esse medicamento diminuiu muito na manipulação, porque o governo banca quase 90% do medicamento. Então hoje a gente não tem tanto volume da hipertensão arterial. O nosso medicamento que mais se manipulou hoje é na linha de dermatologia, né, a parte de dermatologia, cremes para pele, dermatologia e cremes não só para tirar mancha, mas é filtro solar e também a parte cosmética também que a gente trabalha. Mas nós trabalhamos hoje com várias áreas. A parte de varizes é uma área que a gente trabalha muito com os medicamentos em sachê, para dor, essa dor de inchaço nas pernas. Então, o paciente vai para o vascular ou o médico de varizes, para dizer uma forma mais popular, e o médico passa um medicamento para ele. Então, nós trabalhamos com antibióticos. Os medicamentos controlados nós trabalhamos muito, principalmente com os médicos que trabalham com criança. Nós temos um médico aqui na região que trabalha muito com criança, que é o Dr. Zé Fernando. Então nós temos a opção de fazer uma dosagem bem pequenininha, em líquido, do jeito que ele quer. Trabalhando muito com vitamina D3, tem vários médicos que trabalham na reposição da vitamina D3, que a falta de vitamina D3 diminui a perda óssea. Então, assim, você repõe essa vitamina D3 para que o osso não perca o cálcio do osso. E nós trabalhamos ele em forma de gotas. Então, nós trabalhamos com todos os controlados, em gotas, em xarope. Então, facilita. Às vezes, o paciente é idoso, é uma criança. Eu faço muito cafeína no Hospital São Vicente de Paulo, para os bebezinhos recém-nascidos, que se eles demorarem muito tempo dormindo, eles perdem peso e podem morrer. Então eles têm que tomar leite materno de meia hora, de 1 hora. Então a gente faz xarope de cafeína para esses bebês demorar menos tempo dormindo. Então são várias opções. A gente trabalha com várias áreas, supositório, várias áreas. Doutora Lindaura, muitas vezes o cliente pergunta, o ouvinte pergunta, qual a diferença do genérico para o remédio manipulado, para no caso o que a senhora fabrica? Qual a diferença? Pronto, o medicamento genérico é igual ao medicamento de marca. O medicamento genérico é feito com a indústria farmacêutica, tá certo? Que tem os padrões de qualidade de indústria. O medicamento manipulado, o medicamento genérico ele faz em grande escala, ele faz milhões de comprimidos, não é direcionado para aquele paciente, não é a dosagem do paciente. Então a única diferença dele é que o nosso é feito personalizado. Se o paciente quer só 200 miligramas, 2 cápsulas ou 1 cápsula, a gente faz 1 cápsula. E lá, no genérico, é feito igual ao industrializado, com os padrões de indústria e volume de indústria. Então, no caso, para o paciente, em porcentagem, é uma porcentagem até bastante alta em valores, né? A diferença entre o manipulado e o genérico, que é mais barato que o próprio remédio, no caso, de marca. O de marca. Tem medicamentos, o genérico veio com apelo de marketing muito grande, dizendo que ia ser muito mais barato do que o de marca. E hoje tem marca que está mais barato do que o genérico. Então hoje tem que fazer pesquisa, tem que fazer tudo isso. O manipulado sempre fica mais barato do que o genérico do que o de marca. Chega a ter ponto de custar 30% a 40% mais barato. Então sempre a gente consegue fazer. Agora, na área de dermatologia, que é uma área muito específica, é difícil para o paciente relacionar, porque cada médico prescreve uma dosagem diferente e não existe no mercado que ele prescreveu. A nível de oral, do medicamento para tomar, cápsula, comprimido, ele consegue comparar mais. A nível de manipulado de dermatologia é mais difícil, porque cada médico prescreve uma dosagem diferente, então fica difícil ele comparar. Doutora Lindaura, a senhora é pioneira em tudo, né? Então, a senhora é doutora nessa questão da farmácia viva.
plantas medicinais. Por que a senhora também não parte na frente e não cria lá na farmácia Flor de Joá, por exemplo, lambedores? Existem tantos lambedores que são práticos e bons para a criança, porque a senhora também não inova e não passa até isso lá na farmácia. A senhora poderia falar um pouco para o nosso ouvinte essa questão das plantas medicinais, essa questão de lambedores? Olha, é o seguinte, na hora que você fala em lambedor, você já está falando de um remédio caseiro. Não é que eu sou contra, mas quando eu faço um lambedor, eu ensino eles a fazerem na comunidade, ele não se torna um medicamento farmacêutico, ele se torna um remédio caseiro, tá certo? E eu não tenho espaço para plantar essas plantas, colher para poder fazer in natura. Quando a gente fez em Barbalha o projeto, não era lambedor, ele era xarope. E a diferença do lambedor para xarope é que no lambedor nós não colocamos conservante, não coloca o nome do farmacêutico como responsável, então é uma forma caseira de fazer em casa. Na hora que eu transformo ele, faço o medicamento, ele tem responsabilidade farmacêutica, ele tem que ter comprovação de quanto princípio ativo tem que ter dentro daquele xarope, e ele tem que ter comprovação científica e tem que ser passado pelo médico, mesmo que seja fitoterápico, porque fitoterápico também tem efeito colateral, entendeu? Então não dá para eu, como farmacêutica, fazer lambedor e sair vendendo e botando um rótulo e sair vendendo, porque aí eu ia virar raizeiro. Deixa os próprios raizeiros fazerem isso, deixa eu fazer o medicamento farmacêutico com responsabilidade farmacêutica. Vamos a mais um intervalo comercial, na outra estação, nós voltamos já.